falou assim... Olá, amigos da TV Guarulhos, o nosso sempre carinhoso abraço. Mas estamos começando para você que nos acompanha, mais um Câmara Esportiva. Hoje, quinta-feira, 8 de agosto de 2024, programa repleto de notícias, né, envolvendo o esporte aí. Na sala de visitas, presenças especiais, né? Estamos tendo o prazer de receber aqui nos nossos estúdios professora Rose Cerqueira, professora Mônica dos Anjos e professora Rosana Marques. Profissionais que fizeram, fazem e ainda farão muito pela ginástica, não só aqui da cidade, né, mas do nosso país. E essa conversa com as profissionais tem tudo a ver com esse momento maravilhoso aí do Brasil, nessa Olimpíada que está em curso ainda, acontecendo lá em Paris. Então, daqui a pouquinho, essa resenha com essas profissionais maravilhosas. Temos no segundo bloco notícias aí do Flamengo, do Hércules no handebol, vôlei Guarulhos, temos notícias da Prove, da Liga Estudantil Guarulhense, temos notícias também do futebol profissional, envolvendo aí o Paulista e o Flamengo, na disputa do Campeonato Paulista. Temos notícias da Olimpíada Colegial Guarulhense, 52ª edição, hein, gente? Evento que já tem data para começar, daqui a pouco nós falamos sobre isso, e temos notícias também da Taça GRU, desta feita Série Ouro. Tudo isso para você aqui no Câmara Esportivo, obrigado pela audiência, num patrocínio do Comercial Esperança e da Vegos, consultoria, empresa especializada em construções, que vai edificando a cidade aqui cada vez mais, né? Legal, gente. Vamos começar então. Tudo certinho aí, produção? Tudo ok? Maravilha. Bom, deixa eu dar uma boa tarde aqui para as nossas convidadas. Prazer mais uma vez tê-las aqui, né? Já vieram individualmente, acho que as três ao mesmo tempo, acho que é a primeira vez. Então, muito obrigado. Sei que vocês largaram suas atividades, né, para estarem aqui. Então, assim, de coração, meu muito obrigado. Rose, bom te ver, viu? Boa tarde. Bom te ver. Pois é, você que nos acompanha, estamos vivendo um momento maravilhoso, né? Da nossa ginástica artística, que já foi olímpica, né, Rose? Já foi olímpica. Eu fiz até questão aqui, Rose, de fazer uma anotação, né? A ginástica artística, para você que nos acompanha, ela faz parte do programa olímpico desde a sua existência, né? Quando se pensou na primeira Olimpíada da Idade Moderna, lá estava a ginástica, né? Que isso aconteceu em Atenas, em 1986. Olha há quanto tempo a modalidade é praticada nos Jogos Olímpicos, né? O Brasil, gente, levou 84 anos para que uma ginasta tivesse a sua classificação. Isso aconteceu em 1980, com a ginasta pioneira, que foi a Cláudia Magalhães. Primeira ginasta, está aí a foto da Cláudia, primeira ginasta a participar de uma Olimpíada defendendo o nosso país. E de lá para cá, gente, até os dias de hoje, já se vão 44 anos dessa participação, né? Tivemos nomes importantes. Daniela Hipólito, primeira medalhista mundial, depois, na sequência, a Daiane dos Santos, levantando o título de campeã mundial, né? E todo um processo até se chegar aí em 6 medalhas conquistadas pela ginástica, pela primeira vez agora também campeã por equipe, né? As medalhas de bronze por equipe. E eu quero aproveitar, antes de entrar nessa conversa gostosa com vocês, obviamente está aí Rebeca, nascida em Guarulhos, é sobre ela que a gente vai conversar e sobre todo o trabalho que culminou, né, nesse resultado importante. Mas eu queria fazer uma ressalva aqui a um outro trabalho que foi feito aqui em Guarulhos e continua sendo feito, e que também revelou um profissional importante, que foi o Marcos Suzarte, né, aluno do Rubinho, aliás, professor Rubens Aparecido da Silva, um forte abraço, né, que trabalhou com o Marquinhos foi atleta de Guarulhos e depois se tornou esse grande técnico, né? E está aí o Marquinhos, que foi técnico e continua sendo técnico do nosso campeão das argolas. Está aí o Zanetti, o Arthur Zanetti, né? Que legal, né, gente? Eu quis mostrar isso no início dessa conversa, para que o telespectador consiga enxergar a relação positiva que a modalidade tem, não só com a cidade, não só com o estado de São Paulo, mas também com o país, né? E atravessando divisas, né? Tendo aí um reconhecimento mundial. Rosê, vou começar com você. Eu não conseguiria deitar e ficar tranquilo, Rosê, se eu não estivesse aqui com vocês contando essa história, sabe? Eu acho que o momento é propício para isso.
E até porque acompanhei tudo isso muito de perto, Rose. Né? Eu digo que o esporte organizado, eu tenho dito sempre isso aqui, ele tem início nos anos 70. As primeiras equipes, as primeiras contratações, as primeiras inscrições dos nossos trabalhos nas federações especializadas. O esporte ainda era, naquele momento, vinculado a uma Secretaria de Educação. O secretário era o professor Milton Luiz Hiller. E aí passam 8 anos, mais ou menos, e surge a Rose nesse cenário. Conta um pouquinho dessa história, Rose. Você veio de São José do Rio Preto, é isso? Isso. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, principalmente do lado das minhas pupilas, as meninas que começaram comigo pequenininha, hoje todas profissionais. Então, está sendo um prazer enorme estar aqui. Eu comecei em 79, quando eu ainda estava terminando a faculdade, que eu recebi um convite para trabalhar com a ginástica. Começamos em Guarulhos, não tinha nada. Eu fazia a faculdade em Guarulhos. Você saiu de São José do Rio Preto para cá para estudar educação física, é isso? Eu morava em São Paulo. Eu fui direto para São Paulo. Tá. Aí depois eu mudei para Guarulhos, sim, exatamente porque fazia faculdade em Guarulhos e comecei a trabalhar em Guarulhos. E aí nós começamos a trabalhar no Colégio Homero Rubens de Sá. O professor Bernardes, que me convidou na época, e a gente começou lá. Demos treino na quadra externa, debaixo do sol, carregava colchão nas costas, elas carregaram muitas vezes, ia para a praça pública que tinha perto do colégio, lá a gente usava guia, grama, isso tudo para começar. Homero Rubens de Sá. Homero Rubens de Sá, que é um colégio estadual. E depois a gente foi conquistando materiais, local um pouco melhor, dentro do colégio. Deixa eu fazer um parênteses. A sua opção quem que fez a opção? Você fez a opção pela ginástica na época olímpica ou a ginástica fez a opção por você porque a direção da secretaria queria que essa modalidade participasse dos Jogos? Como é que se deu isso aí? Eu estava terminando a faculdade e fazendo curso técnico de ginástica. Eu entrei na faculdade e já amei, eu conheci a ginástica na faculdade. Sim. Eu entrei na faculdade, conheci, me identifiquei e comecei a amar. E quando eu comecei a fazer o curso, eu vi que era aquilo que eu queria. Sim. E aí logo, talvez, eu me sobressaía nas aulas. E aí o professor Bernardes me convidou para montar uma equipe dos Jogos regionais. Sim, já era a participação da cidade. Da cidade. Os Jogos regionais são jogos classificatórios. Isso. E aí eu trabalhava no Homero Rubens de Sá, dando aula de educação física já. E aí ali eu selecionei um grupo e comecei a montar. Sim. E é onde eu descobri a Rosana, que ela e outras meninas que nós tivemos ali, que estudavam no Homero, montei a primeira equipe, e nós fomos competir em 1979, pegamos o último lugar, e em 80 nós pegamos o penúltimo, e aí eu fiz um juramento para mim. Eu vou conhecer melhor essa modalidade, vou chegar no topo. Legal. E corri atrás, né? Foi uma luta. Eu lembro, Rose, que nesse início, né, da participação do seu trabalho e das suas ginastas, né, nós tínhamos um adversário que era a pedrinha no sapato, como se diz, né? Que era o pessoal de Osasco. O Rui de Osasco. Me lembro do professor Rui. Ia para jogos, a medalha era de Osasco. Tanto jogos regionais como jogos abertos, não é isso? Isso. Né? E você uma vez falou assim, não, eu ainda vou ganhar deles. Que sempre eu pegava, a gente começou a evoluir, e ficamos 2 campeonatos pegando o 4º lugar. Aí chegou um dia, eu falei, eu não vou mais ficar em quarto, eu quero a medalha. E treinamos desesperadamente, muito mesmo. Começamos a melhorar a nível de material também, recebemos mais materiais. E aí a gente conseguiu ganhar dele. Entendi. Foi realmente uma vitória. Para o telespectador, professor, ficar bem sintonizado nessa questão. Começou no Homero, você mesmo colocou... A trave era a guia da escola, a guia da rua, enfim. De lá, temos fotos aí. Essa é a foto Homero. Exatamente. A primeira equipe, a primeira turma. Rose, com as suas, isso, a Rosana deve estar aí no meio. Está todo mundo aí. Aí, Rosê, bom, daí do Homero vocês foram para onde? Do Homero nós fomos para o Fioravante. Fioravante. Eu lembro que era um tal de monta-material. Monta-material. Porque o Fioravante era uma quadra poliesportiva. Os equipamentos não poderiam ficar fixos ali, né? Tinha que montar e desmontar antes do treino. Isso. Que trabalheiro, hein? No Homero também.
A gente montava tudo, desmontava, terminava 11 horas da noite. Só volta na volta anterior aí, a primeira, volta acho que antes dessa. Só para mim fazer uma referência, não posso deixar passar em branco. Antes dessa, tá aí, ó, professora Marli dos Santos, é isso, Rose? Ali à direita? Não. Ali é a Renata, a mãe da Patrícia, que deu muita força para a gente. Eu vi essa foto do programa, achei que era Marli. Não, sabe o que acontece? A gente não tinha barra, né? Sim. E, então, para ir em Campeonato Brasileiro, essa família, que é a Renata, ela tinha a Patrícia, que fazia aula com a gente, eles montaram uma barra no quintal deles. Sim. Então, a gente treinava no Homero, o que dava para treinar, e depois a gente ia na casa dela treinar a barra no quintal, para treinar a barra para usar como paralela. Vamos acompanhar essa história, tem muito mais coisa pela frente. Aí, era um cano. Foi a semente de tudo, gente. Bom, aí vamos lá. Homero, Fioravante, começamos a fazer resultados nos jogos regionais. Isso. Aí nós fomos para o João do Pulo. Aí João do Pulo, ia chegar lá. João do Pulo, que também o processo era o mesmo. Era emprestado, a quadra tinha problema, estava com defeito. Vai ter que arrumar, enquanto não arruma, põe a ginástica aí. Sim. Aí ficamos lá também um período. Sim. E aí dificultava até para as crianças chegarem. Quem que era professora nessa época? Você, professora, elas eram atletas ainda, né? Era. Mas o professor era você, Magali e o Rubinho? Acho que era isso. O Rubinho fez parte desse processo todo. Um abraço, viu, Rubinho? Que sempre está nos assistindo. Ele sempre aí, correndo atrás e ajudando a gente. Rubinho no masculino, a Rose no feminino. Isso. Eu acho que era só eu mesmo, E aí elas começaram a me ajudar, porque elas começaram a ficar mais velhas e demonstrava, eu já percebi que elas tinham talento para ser professoras. E quanto talento, viu, gente? E aí a gente começou a chamar a Andréa Sabo, que ajudou, a Rosana, a Mônica, elas começaram a ajudar. E aí elas ajudando, começou a evoluir, tinha muita criança. Sim. E foi assim, aí foi indo que nós conseguimos o nosso lugar, que foi outra história. Tá bom. Bom, aí, né, passada essa fase toda aí de implantação da modalidade, com poucos recursos, com pouco material, surgiu a ideia de que Guarulhos poderia ser sede dessa competição, Jogos Regionais, né, e para tanto precisaria, sendo sede de um equipamento que fizesse frente a essa competição, que é uma competição importante dentro do estado de São Paulo, e aí partiu de você a ideia de se ter um ginásio? Sim, era eu já tinha esse projeto desde o primeiro momento, mas ninguém me ouvia, porque como que vamos construir um ginásio para a professora? Né? Então, assim, era uma luta. Mas quando surgiu a competição, eu falei, é o momento, agora nós vamos trazer a competição para Guarulhos, eu vou usar isso. Sim. E aí corri atrás até que um dia, obviamente, eu tinha... como força grande aí, o pessoal que estava ali na chefia, né, que o Márcio, você, eu tinha várias pessoas que na época me ajudavam, eram os chefes de divisão, diretores. E aí um dia eu estava lá no João do Pulo, chegou um carro do prefeito com o motorista e falou, Rose, entra aqui que nós vamos escolher um local para o ginásio de ginástica. Esse foi um dos dias mais importantes da minha vida. Aí nós rodamos em 3 locais que foi oferecido e eu escolhi. Quem era o secretário de esportes da época? O Wilson Davi, que deu muito apoio para a ginástica. Deixa eu só fazer um parênteses, né, já que estamos contando a história, que a história seja contada sem perdas, né? Eu acho que a responsabilidade minha aqui é muito grande em relação a isso. Mas nessa época que a Rose faz referência, o secretário de esportes era o Wilson Davi, né? Época em que Guarulhos foi batizada, né, pela imprensa de São Paulo como capital nacional do esporte amador, e a gestão era do prefeito Pascoal Tomeu. Isso. E aí, Guarulhos foi candidato à sede dos Jogos, venceu como sede, e aí aquela correria para aparelhar a cidade para fazer frente aos Jogos, e depois acabou sendo também sede de Jogos Abertos, um evento muito maior. Mas foi nessa época que surge o ginásio João do Pulo, que já tinha mais, foi aparelhado, aquecimento da piscina, ginásio Bonifácio Cardoso, melhoramos a pista lá da Ponte Grande, enfim. E aí aquilo que era sonho se torna realidade. Tem foto aí, ô Tacinho?
Olha lá, o ginásio Bonifácio Cardoso. A Rosana tá ali, a Mônica tá lá. A Adrianinha. Adriana. Aí, hoje é isso, mas volta lá, vamos voltar lá. Volta lá, olha, o início de tudo. Que ano foi isso, Rose? 1980? 80? Não, em 90, 90. Peraí, porque a inauguração foi em 92. Então foi 90, o início da obra. Mais ou menos, Que maravilha. Olha o professor Rubens, Mônica, Rosana na Rubinho, ponta. Ulisses, né? Magrinha, né? E aí tínhamos o patrocínio já de uma entidade, aqui, da Trópicos Magazine. Deu muito apoio pra gente, Trópicos era uma Magazine. loja. Foi o primeiro patrocínio? Secap, foi. Primeiro patrocínio lá no loja Secap. Que bacana. Bom, e aí cai nessa foto que a produção já colocou, é o ginásio aparelhado. Eu lembro que foi uma luta, Rose, porque nós tínhamos então a área, a construção, mas precisava... Não tinha aparelho. Não tinha aparelho. E aí eu lembro que foi uma guerra, porque os aparelhos tinham que ser homologados pela Federação Paulista de Ginástica, que é o órgão maior da modalidade aqui em São Paulo. E aí eu lembro que nós montamos uma equipe. Sim. E fomos até Curitiba, não é isso? Sim, nós fomos em Curitiba para analisar os aparelhos e decidir o que seria melhor para Guarulhos, né? Aí que entra a Sportim. Entra a Sportim, com fui compromisso de fazer os... você, a Sportim. E nós fomos lá para verificar os materiais. Num processo licitatório legítimo, mas eu lembro que eu reprovei. Quando a Sportim chegou, eu reprovei porque não tinha a homologação da Federação Paulista. Isso. Eu falei, Paulo era o proprietário, ele falou, você tem que conseguir que a Federação aprove o que você vai fazer. Foi quando ele foi a Curitiba, nos levou, eu fiz parte dessa viagem aí. Foi bem. E aí tivemos então um ginásio muito bem montado e muito bem aparelhado. Isso. E aí as coisas começam a ficar mais fáceis, né, Rose? Isso, aí teve jogos lá, aí conseguimos receber bastante crianças. Teve época que nós chegamos a ter no ginásio 1.200 crianças. Mas era uma época que a gente tinha também mais pessoas trabalhando, óbvio, porque senão não dá conta, né? Sim. E a gente tinha muita criança, descobrimos muitos talentos e colocamos muitas meninas na seleção. E foi aí sempre procurando evoluir. Empurrei a Mônica para ser árbitra, que ela não gostava, ela não queria. E a gente, mas hoje eu amo. Hoje ela ama. Por quê? Porque a minha visão, Liz, sempre foi, desde sempre, eu queria que tivesse um ginásio. E o meu sonho era descobrir talentos. Porém, não era só isso. Eu sempre quis que Guarulhos, esse era o verdadeiro sonho, tivesse um local de ginástica onde crianças da comunidade pudessem ter a oportunidade de passar por ali, de fazer a ginástica como um esporte e com isso a gente ia estar descobrindo aquelas crianças mais talentosas. Sim. Além disso, eu queria ter o que eu tenho e o que eu consegui, graças a Deus. Meninas que dali fosse evoluindo, crescendo, fizesse faculdade, se transformasse numa técnica, numa professora, numa árbitra, né? Porque eu sei que eu ia passar e eu tinha que deixar um legado. Então, quando aconteceu isso, elas foram crescendo, se formando e tomando conta dessas partes. Depois eu saí do ginásio, quando me aposentei, a Mônica ficou lá como coordenadora também, depois ela como técnica, e hoje é a Rosana. Então, assim, o ginásio está na mão das minhas crias, né? Das minhas meninas, que é o meu sonho. E deram continuidade com muita responsabilidade, com total conhecimento sobre o assunto, não é isso? E tem outras meninas espalhadas, trabalhando em outros locais, em outros clubes. Rosana, é com você. Legal essa referência que a professora faz, eu acompanhei também a sua carreira, e você atuante até os dias de hoje, não é isso? Logo de cara foi contaminada, Rosana, por esses sonhos da Rose, essa paixão dela pela ginástica. De cara eu sei que você foi contaminada, né? E você foi uma excelente ginasta. Foi. Boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Eu fui mesmo contaminada, até hoje estou contaminada, né? Ela deixou a contaminação comigo. Foi mesmo, eu saí de uma escola menor, fui para o Homero, na época em 79, aí tinha ginástica com a Rose lá,
Até não esqueço de um detalhe. Eu cheguei já velha, né, para fazer na prática da ginástica. Aí a Rose falou, não, mas você é muito dura, você tá, não dá, já é velha, é muito dura. E eu lá, não, eu vou me dar. E eu ficava treinando na lateral, tudo, aí a Rose, não, vem, vamos fazer parte da equipe. Foi a primeira equipe essa, Runa? Eu fui a segunda, né, Rose? Regionais não, eu fui para os abertos. Ah, entendi. Né? Fui para os abertos, eu fui a segunda. Sim. Mas, assim, me apaixonei. Sim. Me apaixonei pela ginástica. Na época que tinha jogos que ia viajar, a Rose até ia na minha casa pedir autorização para os meus pais, que meus pais não queriam deixar. E ela, toda competição, ela ia na minha casa falar da estrutura, como é a responsabilidade dela conosco, tudo. E estou aí, agora coordenando o ginásio. Aprendi muito com a Rose, né? Acho que, assim, ela nos ensinou muito bem, por isso que nós estamos aqui, nos formou, né? Sim. Nos formou. E por com isso certeza que vocês estão formando outros profissionais. Sim. Outras ginastas que vão surgindo. Eu até falo, eu tenho meninas que passaram por mim, agora já são professoras de educação física, dando aula de ginástica artística em outros locais. Obviamente, gente, existem outros profissionais que, infelizmente, não puderam estar aqui hoje, né? A gente tem que fazer referência, né? Mas eu lembro que você fez um núcleo fora, né, do ginásio. Acho que foi o primeiro núcleo fora, foi lá o do SESI, é isso? Nós saímos, a prefeitura falou que precisava ter um outro núcleo do ginásio, porque estava, assim, a procura era muito grande de crianças, nós tínhamos muitas equipes de competição. Sim. E precisávamos formar a base. Local, né? Aí o SESI cedeu um espaço, nós ficamos, eu e a Isabel ficamos lá. Faz um beijo para minha irmã Isabel, que com certeza. Eu já convidei ela para vir no ginásio, estou com muita saudade. Nós, as duplas inseparáveis. Aí fizemos o núcleo lá no SESI de ginástica artística. Foi muito todo o talento, toda menina que tinha talento, a gente encaminhava lá para o ginásio, né, para dar sequência. Mas foi muito bom. Lá também tinha uma frequência de muitas crianças. A gente atendia lá umas 500 crianças. Entendi. Maravilha. Só não atendíamos mais porque eram só nós duas na época. Tá bom. Volta aqui para a Rose. Daqui a pouco eu pego. Mônica, pode segurar o microfone que com você eu já vou falar. Nós chegamos num patamar aí de ter então um ginásio muito bem aparelhado, disputando competições importantes. Mas eu lembro, Rose, que você uma vez falou assim, Ulisses, nós chegamos no nosso máximo. Eu perguntei para você, Rose, o que é esse máximo? Ulisses, não se pode esperar mais resultados do que esses que nós estamos conseguindo. E eu perguntei o porquê e você me falou uma palavra que eu nunca esqueci. Ulisses, precisamos ter intercâmbio. Foi assim, nós evoluímos muito, conseguimos ganhar vários campeonatos, mas eu percebi que tudo estava crescendo muito. Eu já não tinha mais tempo de ser técnica, embora eu gostava, mas eu tinha que cuidar de todo o ginásio, mais de 1000 crianças, funcionários, professores, planejamento, competições e tudo mais. E eu falei, para a gente elevar o nível agora, eu teria que correr atrás. E não era possível fazer tudo. Então, eu falei, chegou o momento da gente começar a procurar intercâmbios, trazer alguém para fazer um curso com os professores de alto padrão, para a gente poder elevar o nível de quem já estava ali trabalhando. Eu lembro que você chegou na secretaria dizendo, poxa, que a vontade era de ir até o Dínamo. Rússia. Na Rússia, é isso? Isso. Aí E essa viagem aconteceu? Aconteceu. Você comprou a minha ideia, levou até as pessoas, coordenadores e diretores, e nós ficamos um mês na Rússia com 5 meninas que eram talentosas e conseguimos treinar, aprender muito e trouxemos um russo para trabalhar no ginásio. Quem era ele? Vladimir Kontratenko. Kontratenko, isso. Ele... Nós somos a primeira entidade a trazer ou já tínhamos outros clubes que já tinham essa... Flamengo já tinha. Acabado de trazer o Vladimir Sheiko. Tá. Pinheiros já tinha. Pinheiros também, já tinha. E aí nós fizemos... Então, Guarulhos, Flamengo no Rio e o Pinheiros aqui. Isso. Já tinha uma mão de obra oriunda de... Tudo chegando, nada de muito... E vinha tudo da Rússia, né? Tudo da Rússia. Tá.
E aí eles começaram a trabalhar no ginásio, então eu percebi que aquele era o caminho, porque aí nós teríamos um curso dentro do ginásio. Além deles trabalharem com as meninas, os professores iam trabalhar com eles e iam evoluir. Sim. E foi o que aconteceu. Então veio o russo com 2 ginastas, né? Não. Ele veio depois, sozinho, né? Bem depois que vocês resolveram trazer as ginastas. Foram 2, não? Foram 2 ou 3, não lembro. Não lembro. Mas enfim, vieram... Não, na verdade, assim, quando veio os russos, foi o contratempo primeiro em 94, né? Aí o Vladimir Sheiko, primeiro ele estava no Flamengo e ele veio para Iași. Então, quando a gente foi para a Rússia de 94 para 95, o Vladimir Sheiko também foi. Ah, tá. E aí, na volta, ele ficou com a gente. E lá na Iași já tinha um outro russo que, na época, quando a gente voltou da Rússia, veio a Valéria Larkebai e veio algumas ginastas para treinar lá na Iași, né? Mas aí teve um período que a gente teve russos para competir, que competiu, né? Treinaram um pouco a gente, competiram para servir de espelho. Quer dizer, não tinha a menor escola, né, Rosana? Não tinha. Trazer uma mão de obra, ginastas da Rússia, né? Despontava aí como o melhor país disputando a modalidade. Então, foi justamente nesse período, né, com os técnicos, o técnico russo, o Sheiko estava lá com a gente, e aí a gente acabou colocando as meninas, várias, né, na seleção. Fala o nome delas. Mas aí vieram também as 2 que tinham lá na Iași, né, tinha um treinador russo, e vieram 3 treinar na Iași. E aí elas resolveram vir para Guarulhos, né? O Vladimir já estava aqui, que veio a Zaya e a Natasha. Tanto que a Natasha até dava aulas de balé, a Zaya continuou treinando e a Natasha resolveu parar e começar a ajudar na parte coreográfica. Legal. Mônica, aproveitar que você está com o microfone, hoje já contou um pouquinho da história dela. Quando você quiser datas, você pega esse computador. A Mônica. Tá bom. A Rosana já falou um pouquinho, mas eu vou voltar a falar com você, porque você hoje está coordenando esse trabalho, que é um trabalho realmente digno de ser mostrado, viu? Ô, Mônica, mas você também é exemplo do que foi a Rosana, você começou como ginasta também, a Rose já identificou. Você fez parte da 2ª turma ou veio um pouquinho mais depois? Gente, eu acho que eu fiz parte da 15ª turma. Ela foi na minha escola, eu estudava na época no Claretiano, já tinha ginástica lá. E aí ela foi fazer teste. Só que eu já tinha 12 anos e ela queria meninas até 10 anos. E eu lá toda empolgada, fez... Aí ela não me passou. Sim. Só que ela falou, olha, se você conhecer a vizinha, alguém que leve jeito... leva lá no Homero. Aí eu levei minha vizinha. Nesse dia que eu fui, era uma turma mais de massificação e era a Magali que estava, né? E era uma turmona, acho que tinha umas 50 A Magali que te aprovou. A Magali falou, você não quer fazer ginástica junto com as suas vizinhas? Aí eu fiz. Só que meu sonho era entrar para a turma da Rose, né? Eu idolatrava, eu via aquelas meninas. Aí eu treinei muito, muito, muito. Quando terminou no Homero e foi para o Feravante, diminuiu, acho que o grupo, e eu fui lá e voltei para fazer teste de novo, né? Porque eu queria continuar lá com as meninas do Homero, né? E aí eu passei. Aí finalmente eu consegui, e eu não desgrudei dela até hoje. E olha só, eu lembro que eu pensei assim, eu lembro direitinho, eu pensei assim, nossa, ela é dura, ela já está velha, que a gente estava em busca das pequenas para poder evoluir, começar né? Na base que mesmo, é o normal. Que qual a idade que você... Hoje ela também procura. De 5 a 7 para entrar. 8, já começa uma definição. Sim, mas às vezes acontece... Não, já nasce definida, mas né? Tem exceções, a própria Daiane é uma exceção. Já nasce. Que nem a gente tem uma Lavínia hoje, que entrou com 9, a hora que, na oficina, e é um talento. E ela, eu lembro que eu pensei comigo, ela é tão persistente que eu gosto de gente assim, né? Aí eu falei, acho que eu vou pegar ela, chance, depois eu vejo aonde eu encaixo. E no fim deu certo, né? E aí, Mônica, você também então decidiu, a partir daí, fazer a faculdade? Eu me machuquei, né? Um acidente na ginástica normal, eu já estava com uma idade já avançada naquela época, né? Se dizia avançado com 18 anos. Eu estava já no primeiro ano de faculdade e eu era... maluquinha, né? Eu queria me jogar lá para fazer tudo, eu não tinha medo. E aí, naquela época, só tinha a Rose, a Rosana também me deu treino, né? Então, era a Rose, a Rosana e a Magali, de vez em quando, ali, na turma, na equipe. E eu já estava fazendo faculdade, a Rose não tinha um homem para ajudar, nos aparelhos, eram elas. Lembro que para fazer dupla, as duas que... Aí ela começou a me direcionar para ajudar. Então, foi naquele momento que ela começou a
91, mais ou menos. Sim. Ela me direcionou a ser professora. Sim. Então, ela já começou a me puxar para dar aula numa turminha e me empurrar para a arbitragem, que eu não queria. Entendi. Mas eu lembro que a Rose achava importante ter no grupo um elemento que estivesse próximo da arbitragem, né? Sim, eu falava, nós temos que ter um árbitro, pelo menos de Guarulhos, né? É importante isso, até para a evolução da ginástica, porque o árbitro sabe exatamente aonde que perde nota, onde que tem que melhorar. Ela podia fazer avaliação nas próprias ginásias. E aí você, Mônica, abraçou com tanta força que você chegou ao patamar que você ocupa hoje, que é uma árbitra internacional, não é isso? Isso. Maravilha. E eu me orgulho disso. Tá bom. Aliás, me orgulho de tudo, graças a Deus. Eu acho que a missão foi cumprida. Vamos tentar, o professor já está me sinalizando, preciso dar uma resumida aqui. Eu ficaria com essas meninas aqui o dia inteiro, viu, gente? Contando essa história maravilhosa. Rosê, bom, aí estava todo o trabalho, tudo redondinho, tudo instalado. Periodicamente, vocês abrem um período para avaliação, né, de novos talentos. Como é que funciona isso? Na época a gente tinha o dia certo de fazer as inscrições ou o teste direto. E cada temporada foi de um jeito. jeito. A base, né, Rose? Sem dúvida. Quanto mais a pirâmide, né? Quanto mais praticantes, mais possibilidade de resultados você pode alcançar. Sim, e mais oportunidade a gente dava para as crianças que queriam passar pelo ginásio. Que afinal era um projeto público, né, da prefeitura. E foi assim, aí tivemos vários momentos de teste, né, de várias formas. Sim. É isso. O nome que está aí, que está todo mundo acompanhando, e é motivo de orgulho, nascida aqui em Guarulhos, é o da Rebeca Andrade. Ela surge nesse movimento, né, de avaliações, é isso? Não, não era época de fazer teste, já tinha sido feito e não estava aberto as inscrições. Mas a Rebeca, ela tinha uma tia, a Cida, que trabalhava. Um beijo para a Cida. Um beijo. Olha como as coisas acontecem, gente. A Cida, uma tia da Rebeca, a Cida, que era funcionária lá do ginásio. Funcionária uma serviçal, não é isso? Isso, ela trabalhava no ginásio e ela chegou para mim e falou, Rose, eu tenho uma sobrinha que ela é muito danadinha, ela gosta de ginástica. Pode fazer um teste nela? Eu sei Rebeca, você era danadinha, Rebeca. Eu sei que não é a época, mas eu gostaria muito. Uma oportunidade. De trazer. Eu falei para ela, tudo bem, vamos, não só porque ela era funcionária. Se chegasse alguém lá, perdi o teste, dá para fazer? Se desse, a gente faria. Sempre deram oportunidade. Se não fosse possível, eu falava, volta tal dia. Obviamente, eu não sabia quem ia ser a Rebeca naquele momento. Mas eu falei para ela, pode trazer. Aí passei para a Mônica, e a Mônica que fez o teste nela. E aí, logo, a Mônica, né? Aliás, quando ela chegou, a gente já detectou, porque ela era realmente bem danada, bem espoleta, bem bagunceira, né? E corria para todo lugar do ginásio e tal. Mas a Mônica, lembro direitinho que ela falou, ganhamos uma Daiane dos Santos, né, Mônica? Fala aí, como foi? Nesse dia, eu estava na sala dos professores, né? A Rose já tinha saído, né? Ela estava no ginásio. E, nesse momento, ela não... Acho que você tinha saído, né? Tinha. E aí, eu estava lá na sala dos professores, chegou a Cida. E a Cida falou, Mônica, eu trouxe minha sobrinha para fazer um teste. Ela tá indo no ginásio brincando. Eu acho que ela leva jeito. Dá uma olhada. Aí, quando eu saí lá fora e me deparei com aquela pequenininha, toda já musculosa, eu fiquei encantada, né? A Rebeca. Aí, na hora, eu falei assim, nossa, adorei. Aí, eu fiz alguns testes nela, vi o que ela sabia fazer, vi que ela já sabia fazer rolamento, estrelinha, vi força na paralela. Aí, eu peguei na mãozinha dela naquele momento, pedi para ela pular no tablado, vi corrida, vi que ela era muito explosiva, pedi para ela pular no tablado. Ela pulou, e naquele momento estava a Bel próximo de mim. A Isabel, sua irmã, próximo de mim. Eu virei para a Isabel, naquele momento, e falei assim, Bel, eu acho que caiu aqui no ginásio uma futura Daiane dos Santos. Nisso, eu já avisei a Cida. Cida, eu quero que ela já entre na minha turma, que eu tenho já uma pré-equipezinha. Que era uma pré-equipe que já estava um ano comigo, que veio da turma da Rosana e da Bel, né, do ano anterior. Então, elas já tinham me passado essa turma para mim. E eu estava com essa turma. Então, eu já queria que ela já entrasse nessa turma que já estava há algum tempo. Só que ela falou para mim, olha, mas ela está estudando de manhã. Aí eu falei, você não consegue falar com a mãe para mudar o horário de escola? Falou, eu vou falar. Então, eu com medo de perder a Rebeca, eu virei para a Isabel, e pedi, Bel, será que a Rebeca pode ficar uma semana, alguns dias na sua turma?
para eu não perder? Sim. Ela falou, não, claro, ela fica, então ela ficou alguns dias na turma da tarde. Né? Ela ficou, acho que uma semana na turma da tarde. Logo, acho que menos de uma semana, a Cida veio falando para mim, Mônica, consegui mudar. E aí, logo na semana seguinte, ela já começou nessa turma. Legal. Mas ela era bem espoleta, né? Sempre você falou uma coisa feliz. Importante, Mônica. Vocês, Rosana, que é uma especialista nisso, a própria Rosa, pela experiência de tantos anos, só de olhar você já sabe, opa, porque o biotipo já seria um primeiro quesito, né? Quantos anos ela tinha? 5? Tinha 5 anos. Já uma definição muscular, aquela coisa toda, que é um dos requisitos, né? Que vocês avaliam, opa, aqui... Uma vez eu fiz uma aposta com a Maria Rita, né, que é a nossa fisioterapeuta, né, que ela sempre brigava, mas como você avalia em um dia, você vê a criança? Um dia, num teste, eu falei para a Rita, eu falei assim, Rita, tá vendo aquela outra, de corpo, só olhei o corpo. Sim. Falei, essas vão passar. Ela falou, como? Essas são as mais fortes. Mas você não fez o teste, você quer apostar quanto? Marca bem essas daí. Foram elas que subiram a corda, foram elas que fizeram a puxada, foram elas que correram mais rápido. Né? Aí eu falei, tá vendo? Exatamente. Porque ela questionava isso. Eu falei, agora você entendeu, né, a visão da gente? Legal. Só para continuar, para a gente já ir conduzindo para o final aqui. Tá assim, segura aí. Segura que a audiência tá boa. Eu caminhava no shopping, ia para o shopping normal para comer, fazer um passeio, e ficava olhando. Eu tenho atleta do ginásio que eu trouxe do shopping. Eu vi as perninhas, o biotipo, eu falava com a mãe. Por favor, leva ela para fazer ginástica. Acho que é o mal da gente. Eu faço isso até hoje. E hoje que eu não trabalho com ginástica aqui, mas trabalho em outro local, eu olho e já falo, essa menina. Às vezes ela não está fazendo aula na escola, eu olho e já vou falar com a mãe. Sim. Uma vez eu parei o carro na rua, porque eu vi uma menina fazendo estrela. Bom, chegamos nesse período da nossa história, continuando, né? Vou passar para um outro capítulo, que é a vinda de dois profissionais, né? Que tem também todo o nosso respeito, que é o Chico e a que é técnico até hoje da Rebeca, e a Kelly. Da Kelly, né? Que vieram de Curitiba. E eu lembro, Mônica, não sei se foi com você ou com a Rosana, mas foi autorizado a vinda, mas tinha que tirar do orçamento que já existia. Não podia se criar aumento de uma receita, né? E aí eu lembro que foi conversado lá numa reunião e autorizamos então a vinda dos dois, não é isso? Já foi em 2006 essa vinda. Tinha terminado o trabalho lá em Curitiba, por isso que eles ficaram... Não, eu acho que eles estavam lá em Curitiba, mas não sei se eles tiveram algum problema. A Kelly saiu e eles eram namorados, né? Sim. E aí, no momento, foi num período que o Vladimir já não estava mais no ginásio, tinha tido uma transformação lá no ginásio, e a gente estava sem treinador. E aí foi quando convidaram. A Yumi, na época, eu acho que falou, né, na época, para quem estava lá, né... Nós estamos voltando a nossa história há 20 anos atrás. A chefia. Tem daquele aí, tá assim, ó. A Yumi falou que estava ali respondendo na época, né? E falou, olha, eles estão sem emprego, né? E vocês estão querendo um treinador à tarde, mais técnicos. E aí eles vieram em 2006. Sim. O Chico era estagiário, a Kelly, quando veio, falou que só viria se o Chico viesse junto. E aí, nesse momento... Quando tem que acontecer, né, gente? Aí, nesse momento, eu estava sozinha já na equipe principal, né? O Vladimir já não estava mais, né? E aí, nesse momento, o Chico ficou de estagiário comigo, na equipe principal. Eu tinha essa turma que estava a Rebeca, né? Que era uma pré-equipe de manhã. E a Kelly veio para pegar meninas menores, para fazer um trabalho de base. E aí, ela selecionou da minha turma algumas meninas, umas 6, 7 meninas. E não pegou a Rebeca naquele momento, né? Então, eu continuei com a Rebeca, esse grupo de manhã, e a equipe principal à tarde. O Chico só me auxiliava à tarde. E a Kelly com esse grupo. Sim. Chegou um momento que já era quase o final de 2006, falei, Kelly, você está com as mais fortes, as melhores, a Rebeca é muito boa. E está ficando, assim, chato para ela. Ela quer mais coisa, né? Aí passou para ela. Puxa ela e mais uma outra menina, que era a Giovana, para o seu grupo, elas vão ser pré-infantis, né, no ano seguinte. As outras eu passo para a turma do Júnior e eu começo uma nova turma. Aí foi então que ela pegou. Sim. E aí, quando ela começou a fazer esse trabalho, as meninas começaram a evoluir, ela precisava de um homem para ajudar na paralela, que nós, mulheres, é mais difícil para segurar na paralela, principalmente no início, quando elas estão começando a entender o exercício, que você tem que se carregar, né?
E aí foi quando o Chico começou a Olha como as coisas auxiliar vão se encaixando, ela né, gente? de manhã com essa turma, que era o pré-infantil. E aí, resumindo a história, chegou um dia que a gente não pôde mais bancá-los aqui, e aí acabamos liberando. Eu achei muito interessante, eu nunca comentei isso com você, Rose, mas teve, nesse período, acho que eu recebi um telefonema da Kelly, dizendo que estavam... Era para estreitar se podia ficar, se ir embora, se tinha condições, se não tinha. Eu achei muito respeitoso da parte dela comunicar à direção da secretaria, né, que tinha essas tratativas de levar a Rebeca para Curitiba. Eu falei, olha, aí é problema da mãe, né, seu, enfim, da nossa parte não há nenhuma objeção, pelo contrário. Né? E aí acabou que a Rebeca, então, foi embora para Curitiba. Em 2009, a Kelly e o Chico retornaram para Curitiba, a Kelly voltou para Curitiba e o Chico não estava trabalhando, né? E aí, as meninas ficaram nesse período com o Júnior e com o Edu à tarde, a equipe. Foi a primeira competição internacional que a Rebeca foi, que foi em Cuba, o Pan-Americano Interclubes com o Júnior. E aí, quando terminou o ano, ela foi embora, ela recebeu um convite, né, do Chico e da Kelly para treinar com ela lá em Curitiba. E aí foi a Rebeca, a Milena e a Mariana Oliveira, né? Aí elas treinaram em 2010... Em 2010, eles receberam uma proposta para ir para o Flamengo. E aí, nesse momento, o Chico, acho que não estava trabalhando com ginástica. Quando estava no Flamengo, era a Georgette? Não era a Georgette nesse momento. Mais? Não era mais a Georgette. Eles receberam o convite para o Flamengo e o Chico iria junto. Sim. E aí, ela levou a Milena e a Rebeca. A Mariana continuou em Curitiba. Né? E estão lá até hoje. A Kelly ficou até 2016 na Olimpíada, até que ela resolveu ir embora para os Estados Unidos. Aí, história contada, né, pelas responsáveis. Rosa, eu já te fiz essa pergunta uma vez aqui, nós fizemos um link, você estava ausente da cidade, mas você me deu uma resposta que eu falei, bom, é isso aí. A Rebeca um dia sai de Guarulhos, como outras Rebecas saíram, né, Rosa? Eu digo sempre, né, que bom seria se o trabalho tivesse começo, meio e fim. O fim que eu digo seria se ela tivesse hoje com essas medalhas, e tivesse continuado aqui, né? Aí significaria que o nosso trabalho é um trabalho com começo, meio e fim. Para chegar onde chegou, Rose, precisou sair da cidade, é isso? Como é que você enxerga isso? Olha, Ulisses, antes eu vou te falar uma coisa. A minha gratificação, a minha felicidade é de um dia ter corrido atrás e lutado, que quem estava comigo, porque eu não lutei sozinha, todo esse pessoal que lutou junto comigo para construir esse ginásio, com esse objetivo de selecionar talentos e ter a ginástica em Guarulhos, isso é gratificante. Isso, para mim, Rose, que no momento estava lá como coordenadora, que corri atrás, que lutei para que... Objetivo alcançado. Objetivo alcançado. Porque eu vejo que, se não tivesse esse ginásio, não vou dizer que ela não seria, óbvio, ela poderia ter ido para outro lugar, para ir para São Paulo e tal, mas a gente sabe que seria muito difícil em função dela morar próximo, ter dificuldade para chegar até o ginásio e tal. Ela lutou muito. Se tinha dificuldade para chegar aqui, morando aqui, você imagina. Ela lutou muito. Outro local, a né? família lutou muito. A mãe é uma guerreira. E então ela chegou até o ginásio e isso deu a ela essa oportunidade, assim como dá oportunidade para muitas crianças. Sim. Porém, foi necessário a saída dela, na minha opinião. Sim. Porque nós, aqui de Guarulhos, não tínhamos a estrutura que ela precisava para chegar onde chegou. Isso é importante, você esportista, né? Você gestor esportivo, você autoridade municipal, preste bem atenção no que a professora está dizendo. Foi necessária a saída dela para que ela alcançasse patamares diferentes, porque quando se pensa numa medalha olímpica, gente, né, não é nada, por mais que seja o talento, se não se criar uma estrutura, a Mônica vai falar um pouco sobre isso, a própria Rosana, se não se criar uma estrutura que dê essa condição, e aí entra o quê? Parte nutricional, física, médico, fisioterapeuta, ortopedista, se eu não me engano, ela tem 3 cirurgias de joelho, a Rebeca, não é? E vão além disso, bom local, bom material e um orçamento, a foto das nossas campeãs, um orçamento que permita o quê? Competições. Porque ir para um brasileiro, ir para um pan-americano, ir para um sul-americano, ir para o mundial, para depois se chegar
numa Olimpíada, gente, olha o trajeto, né? E se não tiver, em que pese ter uma participação da confederação, né, Mônica? E hoje temos outras fontes aí de incentivo, mas enfim. Mas essa estrutura todo que é importante, né? É um todo, né? Não adianta, tem que ter o talento tem que ser cabeça de perseverança, de existente, de dedicação, que é o caso da Rebeca. Ela sempre quis ser, né? Não só tinha o corpo, mas tinha a mente. Sim. E está provado aí que ela tem uma excelente saúde mental, né? Ela trabalha isso. Então, fora isso, ela teve bons técnicos, ela teve a oportunidade de iniciar em algum lugar que existia ginástica, teve bons técnicos, boa estrutura e chegou onde chegou. Agora, nós temos várias crianças por aí que são Rebecas, espalhadas pelo Brasil, talentos pelo Brasil. Aqui em Guarulhos, eu agora já aposentada, fui fazer uma visita no ginásio e fiquei besta de ver a quantidade de talento que elas têm. Agora, fatalmente, serão encaminhadas, provavelmente, se não der uma estrutura melhor e mais adequada para a evolução. Hoje, na Federação Paulista de Ginástica, uma outra curiosidade minha e tenho certeza que do telespectador, quantos clubes estão filiados? Eu tive uma informação, aliás, eu já falo disso há tanto tempo, gente. Nessa Olimpíada que está em curso, 35% dos participantes são militares. São militares, olha só que percentual. E o resto, o Brasil não é um país de clube, não é isso, Mônica? Eu falo isso aqui. Não. Aqui em São Paulo, quantos clubes trabalham a modalidade? Você tem esse número? Olha, em São Paulo eu não tenho números exatos, né? Mas a gente tem o SESI, a gente tem o Clube Pinheiros, a gente tem o CCRN, que são os clubes que estão mais... Não tem mais, não é isso? A IASH é uma academia, né? Mas a IASH tem turmas, e aí depois vem as prefeituras, né? Que é São Bernardo, São Caetano. É a maioria, não é isso? A maioria. Eu gostei que ela falou isso, porque eu tenho dito isso aqui constantemente, gente. O esporte do nosso Brasil está na mão da administração pública, São Paulo é um retrato do que eu estou falando, e das Forças Armadas, 35%, gente. Né? Mas, na verdade, assim, as atletas que são das Forças Armadas já eram atletas, já estavam lá, e agora que estão, né? Tá tendo esse acolhimento. E assim, hoje elas têm um apoio muito grande do COB e da CBG. Então, hoje elas têm uma estrutura de primeiro mundo, né? Um ginásio maravilhoso, toda a estrutura ela tem o trabalho que as ginastas, né? Tirando essa equipe que está aí, maravilhosa, puxa vida, né? Vamos sempre reverenciar. Tem uma equipe B surgindo, uma equipe C, uma equipe D. Como é que está a nossa história de ginástica? Porque nós temos uma ginasta que está com 33 anos, que é a Jade, que eu cansei de ver competir, maravilhosa. Né? Acho que também foi um aspecto positivo, né? Essa vivência que ela tem, essa maturidade, foi necessária, não tenho dúvida, numa Olimpíada é necessário isso. Tem a mais velha, entre aspas, a mais caçula, a campeã que vem vindo medalhas, e tudo isso tem que se somar. Mas temos aí, num centro de excelência, outras seleções? Sim, é que hoje o Centro de Excelência, eles fazem camps, né? Então, eles juntam num período para fazer seletiva, para ficar treinando. Não é como antes, que era um centro de treinamento que a menina mudava para lá e era permanente, né? Mas hoje tem a Andressa, ela fica no clube e alguns períodos eles se reúnem, levam todos os treinadores, né, da ginasta e fica lá treinando por um período, às vezes um mês, às vezes 2 semanas, depende da competição que está pela frente, né? Hoje a gente tem uma Andressa, que é do Grêmio Náutico União, que veio lá de Belém do Pará, está há anos lá no Grêmio. Ela foi, né, para as Olimpíadas, fazer a aclimatização junto, porque ela é um futuro. Ela não entrou ainda nessa seleção, ela até teria idade, mas eles estão projetando ela para a próxima Olimpíada. A gente tem uma Isabel, que é do Flamengo, que é maravilhosa, é um super talento. Ela tem hoje 14 anos, né? Mas é uma promessa também, uma promessa, assim, que ela foi agora, a gente foi para uma competição agora, a última internacional que elas tiveram, eu fui como árbitra, que foi em Gessolo, na Itália, e essa Isabel é maravilhosa, né? Ela é muito talentosa. Se a gente for comparar, porque hoje o mundo está olhando o Brasil na ginástica, aí o resultado do nosso feminino, mas se a gente for comparar com outros países, dá para ficar tranquilo e falar, agora é nós, sai da frente,
Ou você acha que... Como é que é o teu olhar? Você que é árbitra internacional, como é que você olha isso? Tranquilo, a gente não pode nunca ficar, né? Porque ninguém vai ficar parado, né? Vai estar lá os Estados Unidos com milhões de academias, China, né? Depois dessa nem pegou pódio. Todos vão estar fazendo seu trabalho. Mas, como eu estava falando, Gessolo já foi levado uma equipe... Não podemos pensar que a Rebeca foi uma exceção, olha, foi um fato isolado e dificilmente acontece de novo. Tem trabalho sério? Tem. Olha, tem trabalho sério vindo aí, né? Tanto que a gente foi para Gessolo e foi levar uma equipe juvenil junto com a equipe adulta. Mas a Rebeca é uma coisa fora de série. Ela e a Baios é uma coisa extraordinária, né? Então, assim, a gente tem talentos. A Isabel é muito talentosa. Só que a gente não sabe, né? Em 2016, a Rebeca tinha muitas possibilidades ali, mas ela ainda era imatura, não conseguiu uma medalha pela imaturidade dela, e foi trabalhado, né, a parte psicológica dela com uma excelente psicóloga, e hoje ela chegou onde ela chegou. Ela tem uma frieza ali na hora da competição, né? Ela não se abala. Quem se abalou foi a Baios ali no momento de solo, né? Mas são extraordinárias. Mas é pensado, sim. O COB pensa, a CBG pensa, hoje o investimento é maior, tem vários patrocinadores que entraram agora e outros que já estavam, né? Então, tem uma preocupação grande para se manter esse trabalho. E hoje a gente é mais respeitado lá fora, né? Então, hoje a gente fala, brasileira, nossa, parabéns, abre todo mundo também, abre portas, sim. Rosana, você hoje está com a bola da vez. Uma história maravilhosa, tantos anos, e hoje você coordena esse trabalho, né? Está lá com uma missão bastante difícil, né? A gente tem falado aqui no programa. Tivemos aí um PDV recentemente que acabou que a Secretaria perdeu no bom sentido, né? Mas eram profissionais que já estavam à beira da aposentadoria e foram desligados, não é isso? E a ginástica também... A Rose já não está mais conosco, faz um outro trabalho que daqui a pouco você vai falar sobre isso. A Isabel aposentou, outros aposentaram, o Rubinho aposentou. Como é que está essa estrutura de professores e técnicos? Porque professor é uma coisa, técnico é outra. Como é que vocês estão lá? Como é que está essa estrutura? Como é que está o nosso ginásio? Recentemente teve uma pequena reforma graças ao investimento do Rotary, não é isso? Mas conta para mim, como é que está a nossa ginástica hoje em termos estruturais? Mão de obra e instalações. Olha, mão de obra, assim, nós, os guerreiros que ficaram lá, né, que somos em 5 só, eu, Mônica, Júnior, Demiuri, Gisele, e a Dida como voluntária. Ela ainda não tem vínculo empregatício, nada. Então, nós abrimos no primeiro semestre e segundo semestre, nós abrimos vagas, né, para novas turmas. São cursos que nós fazemos agora, não temos mais testes, né? Nós estamos fazendo esses cursos de 4 meses para dar mais oportunidade para a vivência da criança lá dentro do ginásio. Onde foi que a Rose viu que tem vários talentos lá, foi dessas oficinas nossas, né, que a gente consegue detectar mais, porque ficam mais. Mas assim, nós de olho, como a Mônica falou, primeira aula, segunda aula, a gente já está tirando menininhas e colocando nas nossas equipes de treinamento. Estamos assim, com muita dificuldade, agora mais ainda. Todas as competições que a Rebeca vai, ela ganha medalha, o ginásio no dia seguinte está assim, o telefone não para, tem fila. Nós abrimos inscrições agora dia 1º e dia 2. No dia 1º tinha uma fila às 4 horas da manhã. O próprio prefeito anunciou nas redes sociais aí, aliás, um abraço ao prefeito Ruth, 420 vagas. 420? Nós preenchemos as 420. Nós temos? Temos como levar isso adiante? Olha, essa escassez de profissionais? Então, mesmo com a escassez, nós estamos assim com as turmas assim lotadas. Sim. E já estamos fazendo os remanejamentos. Sim. Já começou na segunda, na terça-feira na minha turma já encaminhei 4 menininhas, olhou o biotipo, vai com a Gisele, né? Que a Gisele pega esse grupinho das oficinas, forma, depois vai passar para as equipes, para o DMU, para a Mônica e para o Júnior, e para desencher. Era a capacidade de pegar 25 meninas, nós somos com turma de 30, 35. Para atender. É complicado. É complicado. Uma coisa você dá treino para 10, 15, outra coisa para dar 30. Então nós temos que
assim... Fazer das tripas coração. Porque assim, vai a menina, não, põe, a mãe chora, e ainda com todo esse... Nosso coração não aguenta. Efetivamente, hoje, quantos alunos nós temos na ginástica? Mais ou menos umas 700 crianças. 700 com a oficina, crianças. Mais a turma de... Masculino e feminino ou só feminino? Nós temos, o masculino são alguns meninos, Sim, tá. porque nós não temos o técnico do masculino. Olha, Então, a onde eu quero gente chegar? fazemos aula mista. Sim. Mas não tem prosseguimento masculino porque não tem um técnico específico. Eu tenho chamado a atenção aqui das autoridades, né? Eu vou direto no prefeito, que é o comandante. Né? Tá aí, olha. O masculino já está ali, aliás, já não é de hoje, né? Porque não se promoveu um concurso para novos professores. Nem concurso, nem contratação. E aí vai aposentando, vai parando, vai isso, aquilo. Hoje, 700 crianças, como está dizendo a professora, né? E você não tem uma mão de obra para fazer frente a isso. E daqui a pouco aposenta a Rosana, daqui a pouco aposenta a Mônica e a nossa ginástica. Então, estamos em fim de gestão. O próximo prefeito, um dos primeiros atos que ele tem que colocar em prática na secretaria é abrir um concurso. Ou criar uma outra situação de absorver essa mão de obra. Fala, Mônica. O pessoal só vem com patrocínios depois que a atleta ganha uma medalha, né? Que é o caso a Rebeca, vai chover gente querendo patrocinar. Então, eu queria que as pessoas viessem patrocinar enquanto a ginástica está começando. E eu queria agradecer o Rotary e o Douglas pela revitalização que fez no ginásio. E ao vereador Lauri, que conseguiu o tablado, que já foi comprado o tablado, e os colchões novos para trás. Então, esse equipamento ele conseguiu para a gente, vereador Lauri. Isso. Não, precisa de mais equipamento também, né? Mas já deu um passo grande ali pelo tablado e os colchões. Então, a gente queria agradecer esses dois, né? Tá certo. O que me preocupa é assim, gente. Não achar que nós estamos nos melhores do mundo. Porque a sensação que se passa, viu, Rosana, já conversamos sobre isso nos bastidores, é que Guarulhos é um grande centro desse... Temos um bom trabalho, o trabalho é sério, estamos à frente de muitas instituições, mas não podemos nivelar por baixo, né? Não podemos nivelar por baixo. A mesma história, deu um exemplo aqui outro dia do nosso voleibol. Olha, Guarulhos tem um voleibol na Superliga, entre as 3 maiores equipes do país. Conversa com o coordenador do nosso voleibol lá com o Zeco. O voleibol Guarulhos da Cinta é um trabalho isolado, gente. O nosso voleibol passa por dificuldades. Né? A ginástica tem muita gente. Olha, se Guarulhos revelou uma Rebeca, o pessoal está nadando lá no orçamento, na ginástica, com professores, material, e a realidade não é essa. É isso, Mônica, que eu estou falando besteira aqui. Rosana, você que coordena lá. A realidade não é essa mesmo. Sim. Porque eu estou saindo, a Mônica vai sair, Gisele Júnior. Nós temos quem vai ficar é o Demiur. Mas ele não vai fazer sozinho. Não, é o que eu estou falando. Então, atenção para aquilo que está sendo conversado aqui. Rosê, para a gente ir embora, eu sei que hoje você coordena um trabalho importante, numa instituição séria, né? Quer dizer, a Rosê não parou, né? Não. Deixou aqui um legado bacana, mas já está numa outra frente de trabalho, é isso? Isso. Não, eu trabalho nesse colégio, Guilherme Dumont Village. Guilherme Dumont, leva um abraço à direção dessa importante instituição. Trabalho lá há mais de 20 anos e eles abraçaram a causa da ginástica. Então, nós temos uma sala bem equipada por ser colégio, nós temos muitas crianças, fila de espera e um apoio 100% da escola. Levamos crianças a competir nos Estados Unidos, em Portugal. Esse ano vamos para o torneio nacional. E o que eu fiquei sabendo recentemente, fiquei bem feliz em saber, é que um dos mantenedores do colégio é proprietário de uma escola de Guarulhos, é o Super-Humanos. E já iniciou a ginástica lá também. Então, assim, mais pessoas abraçando a ginástica. Quem é que está na direção lá do Guilherme? Guilherme, né? Guilherme Dumont Villares. Guilherme Dumont Villares. Quem está lá no comando? É o Fernando. Fernando, um abraço. São vários, mas... Olha, eu acho legal falar sobre isso, e aqui não estou fazendo propaganda nenhuma não, gente, mas feliz da direção de escola que consegue entender que na formação global do aluno, não é só conhecimentos teóricos, matemática, história, geografia, português, é a formação também na educação física. É a base. A direção. Aí você pensa o quê? Numa formação global do indivíduo. O esporte é uma ferramenta especial para isso. Então, parabéns à direção da escola que enxerga no esporte e agora... uma ferramenta educacional
de extrema importância. Então, e agora nós abrimos para criança de fora. Então, não precisa necessariamente ser aluno da escola para fazer a ginástica. E está tendo muita procura. Olha, já estourei o tempo. Rosana, teu recadinho para a gente ir embora. Embora não, né, gente? Temos o segundo bloco aí. Nós invertemos hoje, né? Sala de visitas costuma ser no segundo tempo. Passamos no primeiro para poder liberá-las. Agradecer a vocês, né, de dar a oportunidade de estar contando a nossa história, falar do nosso trabalho. E não vou falar que tem vagas, não temos vagas, agora só em fevereiro do ano que vem. Legal. Mas pode nos procurar para tirar as dúvidas, conhecer o nosso trabalho. Acho que é bom, né? Legal, sem dúvida. As portas estão abertas para todos os papais, as mamães que querem ir lá no ginásio. Mônica. Bom, eu quero agradecer, né, por dar essa oportunidade e por mais uma vez estar falando do nosso esporte, que a gente tanto ama. Sim, legal. E que venha mais ginastas, venha mais pessoas, né, que queiram ajudar a gente na ginástica, né, principalmente patrocinadores. Sim, sempre, né? As empresas, por favor. Porque você vai colocar o seu bom produto, a marca, né, a sua marca, num outro bom produto que é a ginástica, né, a ginástica artística. Legal, Rose? Obrigado, viu? Eu também queria agradecer a Deus por estar aqui nesse momento e por ter conseguido realizar meu sonho de ter aí as minhas pupilas, as atletas que passaram pela minha história. Que bom. E hoje fazendo história no Guilherme do Vilares também. Tá bom. Então isso é o que satisfaz. E eu quero agradecer a Rose, porque o que eu sou hoje, eu devo a ela. O mesmo sou eu, né? O mesmo sou eu, porque a primeira ginasta, né, da realidade. Inclusive... Nós publicamos já que o anúncio que vocês viriam, né? Vocês chegaram a ver os comentários, Não. né? Tem um comentário da minha querida amiga Mara Munhato, escreveu lá, puxa, só feras, hein? As feras estão aqui, né, Mara? Ulisses, elas falaram isso, mas eu lembrei agora. Olha só, a Luana, que está comigo no do Vilares, fazendo história lá, também veio comigo desde os 6 aninhos de idade. Eu tenho uma plaquinha delas lá, viu, gente? Ulisses, obrigado. E a Isabelle também. Agora a Isabelle está no do Vilares, começou pequenininha com a Mônica. E a árbitra também, eu tenho uma plaquinha que vocês me deram lá, né? Ulisses, obrigado pelo apoio. Obrigado mesmo. Legal. Sempre apoiando a ginástica, Ulisses. Agradeço demais a presença de vocês. Bom, gente, produção, dá tempo de fazer aí o segundo bloco? Então a gente vai para o intervalinho, vamos tomar uma aguinha. Obrigado, olha, que bom poder contar a história real, né, da nossa ginástica, da Rebeca, como tudo aconteceu, e aqui as responsáveis, tá bom? E mais pessoas que não puderam estar aqui, Isabel, Júnior e tantos outros aí, tá bom? Um beijo a todos, não saiam daí, né? Segundo bloco já começa dentro de instantes. Até já.